Conferir aqui se nós já estamos no ar. O vídeo foi encerrado. Renovar a página aqui. Sim, estamos no ar. Glória a Deus. Vou mandar aqui compartilhar com o pessoal aqui que nós já estamos no ar, com essa turma aqui. Mandar para uma galera aqui enquanto nós vamos chegando. Vou mandar aqui também Segunda da Vitória. Vamos. Família El Shaddai, estamos no ar. Oh, glória a Deus. Aleluias. 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 Cantar só um refrãozinho aqui. Pra gente meditar aí na palavra. Não esquecendo de abaixar o tom, porque de manhã a voz ainda não acordou direito. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Senhor, neste momento nós louvamos o Teu santo nome, nós Te bendizemos, Te agradecemos, Pai, pela alegria, pela honra, Pai, que o Senhor nos concede de poder neste momento estar aqui, Pai, e debruçar sobre a Tua palavra, e aí, Pai, aprender com a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós. E muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas e apesar das nossas vidas. Nós Te bendizemos, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. O pessoal vai chegando e nós vamos aqui compartilhando. Hoje a gente tem falado sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Eu acho que se eu apagar essa luz de cima, melhora? Vamos ver. Tá dando um reflexo aqui em cima de mim. Vamos ver se melhora. Mal menos. Aleluias. Vamos tirar o som do computador, senão toda hora que chega uma mensagem, faz assim, blum. Aleluias. Vamos lá meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com todos vocês sobre a humanidade de Jesus. A gente tem investido um tempo da nossa vida aqui falando sobre quem é Jesus. E é muito importante a gente usar o nosso tempo para conversar sobre isso. Porque é na medida que nós conhecemos Jesus que nós podemos nos parecer com Ele. Nós não podemos nos parecer com alguém que nós não conhecemos. E agora, eu não sei se vai ser muitos dias ou poucos, mas pelo menos 2, 3 dias, nós vamos falar, sim,
sobre a divindade, a humanidade de Jesus. A primeira verdade sobre a vida, a obra e a ordem de Jesus é que Jesus é eterno. E aí nós ficamos muitos dias falando sobre essa divindade de Jesus. A segunda é que Jesus, ele tornou-se homem. E é o que a gente vai estar falando hoje. E aí vamos falar todas? A terceira é que como homem ele teve uma vida santa e irrepreensível. A quarta é que ele realizou uma grande obra. A quinta é que ele morreu pelos nossos pecados. A sexta é que ele ressuscitou. A sétima é que ele foi exaltado. A oitava é que ele voltará. E a nona é que ele nos deu uma ordem. Indo, fazei discípulos. E no princípio do cristianismo, até hoje, né, existe alguns dilemas, né, sobre a interpretação da pessoa de Cristo. Muitas pessoas dizem, Jesus era apenas homem. Outras pessoas dizem, Jesus ele era Deus. Né? Mas glória a Deus que o Espírito Santo foi revelando à igreja, o Espírito Santo foi revelando aos pais da igreja, aquelas pessoas que escreveram. E olha que interessante que Paulinho escreveu. E aqui, eu acho que aqui encontra, é um dos textos, né, que encontram as duas naturezas de Cristo. Está em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Olha o que está escrito aqui. 1 Timóteo 2, versículo 5. E nós vamos ler, deixa eu ver. Vamos escolher uma versão para a gente ler aqui hoje. Hoje eu vou ler na nova versão internacional. Eu sou meio puxa-saco da versão revista e atualizada, né? Eu estava pensando, por que eu sou puxa-saco dessa versão? É porque, como foi? A primeira Bíblia que eu ganhei, vou ficar mais do lado, como foi a primeira Bíblia que eu ganhei, então eu tenho esse gosto aí pela revista atualizada. Mas hoje nós vamos ler uma versão que eu gosto muito de ler também, que é a nova versão internacional. Olha o que fala. Capítulo 2, versículo 5 de 1 Timóteo. Pois há um só Deus. Aqui está se referindo à mesma pessoa. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Peraí, quem que é essa pessoa que é Deus e é o mediador entre Deus e os homens? O texto continua. O homem, Cristo Jesus. A atualizada fala Jesus Cristo, o homem. Né? Mesma coisa, entendimento. Então, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aqui reúne-se essas duas naturezas de Cristo. E hoje, eu queria que nós, antes de nós começarmos a falar sobre aspectos da humanidade de Jesus, emoções que ele sentiu, que é próprio de um homem, características que a gente percebe na vida dele. Primeiro, a gente precisa enxergar Jesus na eternidade. Então, antes de tudo e de todos, a gente enxergar Jesus. Jesus, a Bíblia fala que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós, irmãos, precisamos reconhecer a nossa incapacidade de vislumbrar. A gente entende, mas compreender mesmo naquele sentido de, não, eu já experimentei isso é impossível para nós. Né? Mas o que a palavra de Deus diz? Então, assim, a eternidade, como que eu vou imaginar algo que não teve um começo? É porque nós, homens, estamos presos ou delimitados
no tempo e no espaço. E aí, quando a gente vai falar de um Deus que não está no tempo e no espaço, a gente buga. A Ed escreveu: meu namorado é um sujeito ocupado. Fazendo alusão a uma música aí, né? Não manda notícia e nem dá um sinal. Então, a gente primeiro vamos enxergar Cristo na eternidade. Antes da criação do mundo, antes de tudo que nós possamos imaginar aí, que a gente possa pensar. Em Gênesis, aí, beleza. Jesus na eternidade. E aí, a gente começa a pensar na criação. Jesus estava presente na criação. Isso nós vemos em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, está escrito assim: e disse Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existem algumas situações em que a gente fala assim, peraí. E disse, aqui pode estar se referindo apenas ao Pai, né? Para quem tem a dificuldade de entender isso, pensa, aqui está se referindo apenas ao Pai, mas não. Aqui, tanto é que o texto continua, e disse Deus, façamos, o verbo aqui está no plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, essa palavra que está usada aqui para Deus, aqui no hebraico, é Elohim. Se você for pegar no vocabulário hebraico, todas as palavras que terminam com em, né, é como se fosse o nosso S, é um plural, né? Então, mas não é deuses no sentido de ter vários deuses. São 3 pessoas e essas 3 pessoas são um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos um hábito, eu estou tentando tirar esse hábito, que é de falar a primeira pessoa da Trindade, o Espírito, aí Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, porque não tem problema você falar isso. O problema é nós entendermos que existe uma hierarquia. Esse é o primeiro, esse é o terceiro, esse é o segundo. Né? Mas como a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, convencionou-se, mas a ideia é a gente pensar sobre isso. Então, Jesus na criação. Jesus criou o homem. Houve ali, eu só vou pegar esses pontos. Então, quando a gente pega essa linha, a gente vê Jesus na eternidade, a gente vê Jesus na criação do mundo, do homem, de tudo que existe. E aí a gente percebe na narrativa bíblica a queda do homem. Houve a queda do homem. E quando houve a queda do homem, a gente precisa pensar aqui agora em todo esse espaço, desde que o homem cai lá no jardim, até o nascimento de Cristo, esse hiato aí, o Velho Testamento, toda a narrativa do Velho Testamento vai ser apontando para aquele que viria de vir resgatar o homem. Então, nós precisamos ler o Velho Testamento nessa perspectiva. É o plano da redenção do homem. E a gente consegue perceber Jesus, tipos de Jesus, da tipologia, o Velho Testamento todo aponta para Jesus. Quando o homem peca ali e que Deus vira para Adão, vira para a mulher e fala, da semente da mulher nascerá um que vai pisar na cabeça da serpente, ali Deus já está anunciando esse plano salvífico. Né? E aí toda a narrativa do Velho Testamento vai apontando, né? Então a gente enxerga Jesus na criação, Jesus aqui na eternidade,
Na criação houve a queda do homem. Então aqui começa a tipologia, assim, a apontar para Jesus. O Velho Testamento tem, eu não vou falar em números que você pode contar, mas tem centenas de profecias apontando para esse que haveria de vir. Inclusive, profecias, tipo, se você olhar o tabernáculo, tem um livro que chama Pessoa de Cristo no Tabernáculo, que cada peça daquela ali estava apontando para a vida de Jesus Cristo. E aí, enfim, Jesus Cristo, ele é encarnado no homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando chega ali no nascimento, o anúncio do anjo ali, e enfim, ali Jesus nasce ali em Belém, ali o Deus é encarnado ali. E é interessante, né, porque Jesus, ele veio e deveria vir nas mesmas condições do Adão. Nas mesmas condições. Como assim? Porque o Adão, ele tinha a livre escolha. Aí você fala assim, mas você quer dizer que hoje nós não temos essa livre escolha? Depende do que você chama de livre-arbítrio. Conforme o que você chama de livre-arbítrio, nós não temos. Porque assim, nós não conseguimos escolher entre pecar e não pecar. Né? Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. A nossa natureza é pecaminosa. E aí está a diferença entre nós e Adão. O Adão podia escolher entre pecar ou não pecar. Né? E aí ele escolheu no sentido, e aí ele peca. Então Jesus vem nas mesmas condições de Adão. Eu quero ler um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21, está escrito assim. Jesus vem, tem a vida aqui que ele viveu aqui, igual nós falamos. Ele teve uma vida santa e irrepreensível, que é a terceira verdade. Ele realizou uma grande obra, né? E aqui ele vai e morre para cumprir esse plano salvífico. Esse texto que a gente falou de 2 Coríntios 5, 21, está escrito assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. E aí Jesus morre, né? Ele é a quinta verdade que a gente fala a respeito de Jesus. Ele ressuscita, e a gente vai ver uma coisa acontecendo aqui. Ele ressuscitou e ele foi exaltado no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 6, está escrito assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o Senhor, a morte de Jesus representa isso para nós. Ele se tornou pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele nós nos tornássemos justiça. Né? Tem uma música acho que é do Ademar de Campos, que fala assim: Cristo é Daniel, né? Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Então, é o Ademar mesmo. Ele morreu a nossa morte
para que nele nós fôssemos feito justiça, para nós vivermos a vida dele. E aí em Gálatas 2:20, eu queria que a gente percebesse isso aí, depois não pegar ponto por ponto. Em Gálatas 2:20, está escrito assim, ó. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E quando acontece essa... Vamos prestar atenção? A gente enxergar Jesus na eternidade e a gente perceber Jesus agora na criação, houve a queda do homem, na plenitude dos tempos, vem Jesus, o Verbo é encarnado em Jesus, né? Deus se tornou homem e ele vive essa vida aqui santa e irrepreensível. Ele realiza uma obra muito grande, ele morre pelos nossos pecados, ele ressuscita, ele é exaltado. A Bíblia diz que ele é assunto aos céus, ele sobe na vista daqueles 500 discípulos que estavam ali observando. E ele... Agora, qual que é o propósito de tudo isso, velho? Para que aconteceu toda esse desenrolar aí na história? Aí nós vamos para Romanos. Romanos no capítulo 8. Aqui nós, irmãos, nos encontramos. Aqui tudo isso vai fazer muito sentido. Né? Romanos 8, a partir do versículo 28. Olha o que Paulinho escreve em Romanos 8. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que interessante. Qual que é o propósito de tudo isso? É para que aqueles que de antemão ele o conheceu, ele predestinou para serem conforme, né? O que é essa palavra ser conforme? Quando a Bíblia fala, não vos conformeis. Olha que interessante isso, né? Romanos 12. Paulinho fala assim, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. E aqui, um pouquinho antes, em Romanos 8, 29, Paulinho fala para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, a vontade de Deus é que nós sejamos conforme Jesus. O que é conforme? É como se Jesus fosse uma forma e nós estamos de acordo com essa forma. Quando a Bíblia fala em Romanos 12, 2, não vos conformeis, ou seja, não entrem na forma do mundo. Uma forma mesmo, né? Você pega ali a forma e a Bíblia fala que nós devemos entrar na forma de Cristo. Temos que ser iguais a Jesus Cristo. Toda essa... Mas por que esse é o propósito?
Quando a gente fala que o propósito eterno de Deus é de ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, conforme, ou seja, né, semelhante a Jesus, para a glória de Deus Pai, a gente está, irmãos, trazendo uma proposta didática desse versículo. Né? Que a vontade de Deus é que nós sejamos, que nós entremos na forma de Jesus. E quando a gente vai perceber, poxa vida, esse é o propósito? A gente voltar no primeiro texto que a gente leu, de Gênesis 1, 26, qual que era o propósito de Deus quando criou o homem? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme de novo, na forma nossa, a nossa semelhança. Então a gente vai ver que o propósito de Deus aqui de Gênesis, que o homem fosse conforme a divindade, cumpre lá. Hoje, como que eu vou ser parecido com Jesus? Como que eu vou ser parecido com Deus? O Deus tornou o homem para eu poder agora olhar para esse homem e ter um modelo de como ser um homem. Eu posso te falar uma coisa? E aqui a gente parte uma aplicação prática. Meu irmão, minha irmã, nós estamos tudo de cabeça para baixo. O homem, naturalmente, está de cabeça para baixo. Se nós queremos ficar de cabeça para cima, desculpa aí a analogia mais tosca, é nós olharmos para Jesus. A maneira certa de ser um ser humano é olhando para Jesus. Essa é a maneira certa. Na medida, é por isso que quando você fala assim, olha, eu vou servir a Jesus, a sua vontade tem que ser, é o que Marquinhos fala lá em Marcos 8,33. Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É o que Jesus falou para Nicodemos lá em João 3. Nicodemos procura Jesus e fala assim, o que eu tenho que fazer? Porque a gente vê que você é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. E Jesus vira para Nico. Nico é a maneira mais íntima de a gente chamar o chegado. Aí Jesus vira para Nico e fala assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos, irmãos, era mestre em Israel. Nicodemos colocava qualquer um de nós no bolso. E Jesus olhou para ele e falou assim, cara, não dá para aproveitar nem a carcaça. Não dá. Não é igual quando a gente vai trocar de bateria, né? Eles pegam a bateria nossa, entregam uma outra, que aquela lá eles vão refazer. Né? Como a gente vai trocar o extintor, que eu acho que nem hoje troca mais, né? Você entrega o extintor velho, eles te dão um recarregado. Radiador também é a mesma coisa. Aí fala assim, Jesus vira para mim e fala assim, velho, nem a carcaça dá para aproveitar. Você tem que nascer de novo. Irmãos, se nós queremos ter uma vida plena, a primeira coisa é essa, a gente tem que nascer de novo. E a nossa caminhada a cada dia é nos parecer mais com Jesus. Mas para quem que eu vou olhar aqui na terra para eu parecer com Jesus? Será que eu vou olhar para o meu pastor? Ou para o meu padre? Será que eu vou olhar para o meu discipulador? Para quem que eu vou olhar? Para o cantor tal? Para o pastor que é renomado? Não. Sabe quem tem que ser a sua referência de se parecer com Jesus? Você mesmo. Você precisa olhar para você e falar assim, você tem que acordar e olhar para o seu espelho e falar, será que eu estou mais parecido com Jesus hoje do que semana passada? Agora, não é parecido, deixa eu ver minha barba, se está parecido com a dele. Não, deixa eu ver. Não, nem essa referência visual nós temos. Como diz o Padre Zezinho, numa música clássica e linda, é amar como Jesus amou. É sonhar como Jesus sonhou. É pensar como Jesus pensou. É viver como Jesus viveu. É sorrir como Jesus sorria. E é sentir como Jesus sentia.
E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu, como é que é? Dormiria, já ia falar morreria. Eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Isso é parecer com Jesus. Você não precisa se comparar com ninguém. A partir de hoje, para de comparar você com alguém. Compare você com você mesmo. Meu, será né? E sabe como você vai saber isso, meu irmão? Não é se você está mais santo, se você está conseguindo enxergar uma aureazinha na sua cabeça. Não. É como você tem tratado os seus amigos. Como você tem tratado sua esposa, seu marido. Como você tem tratado seus filhos, seus pais. Como você tem se comportado na sua escola, no seu serviço, na sua vida, no seu dia a dia. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Será que as pessoas estão passando por nós, né? O exemplo e... Ó, que cheiro de Jesus. Será, irmãos? Eu acho que é essa que é a demanda que fica pra gente. E aí, nós vamos voltar para a humanidade de Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso dentro da humanidade de Jesus. 5 disciplinas que eu queria que você começasse, se você puder anotar, não anotou nada, mas essas 5 disciplinas, se você puder anotar, anote. E é mesmo, vamos fazer esse exercício. Pega um papelzinho, pegue essas 5 disciplinas e você vai anotar assim, olha, P, você vai escrever proclamação, proclamação mesmo que evangelizar, falar de Jesus para alguém. O, você vai escrever oração. C, você vai escrever comunhão. E, você vai escrever ensino. E S, você vai escrever serviço. E você vai escrever isso aqui e vai colocar uma nota para você. É só você para você. Meu, será que eu tenho falado de Jesus para alguém? Coloca a nota. Não, tem muito tempão que eu não tenho falado. Então coloca 0, coloca 1, coloca... eu tenho, né? De 1 a 10, coloca aí. Não põe 10 não, senão você fechou o jogo, né? Você zerou o joguinho. Oração. Não, meu, tem orado? Não, tem dia que eu passo sem orar. Mas eu, não, então 2 ou 1. Comunhão. Comunhão com os irmãos. Hoje nós estamos vivendo um momento de afastamento físico. Eu não gosto nem de falar isolamento social, né? Mas isolamento físico. Mas eu posso ligar para alguém, eu posso mandar uma mensagem, eu posso no grupo postar um versículo, ligar para alguém, orar por alguém, orar e mandar oração para alguém. Mas como é que eu tenho vivido comunhão? Mais ou menos, 6. Ensino. Quando eu falo de ensino, eu estou falando de você a aprender e ensinar. Não é só aprender, não. Aprender e ensinar a palavra. Não, meu. Aí eu tô ruim. Tanto aprender, eu tô aprendendo porque eu tô aqui com você, Éder. Mas, ensinar... Sabe a maneira de você ensinar, irmãos? É quando você abre uma oportunidade para a pessoa. Se isso aqui está sendo interessante para você, compartilha com alguém. Mas, enfim, põe sua nota. Serviço. Serviço, eu queria que você puxasse 3 ganchinhos aqui. Você servir a Deus, que é a prática dessas coisas acima, que é você servir a igreja, o grupo que se reúne com eles, e você servir a comunidade, no sentido de sociedade. Que você tem, qual a contribuição que você tem dado para isso? Põe sua nota. E aí, Éder, eu tenho que mostrar para alguém? Não, não precisa mostrar para ninguém. Quando chegar segunda-feira que vem, você vai nesse mesmo negócio e fala, eu já consegui agora, eu proclamei o evangelho. Eu falei, nessa semana, eu falei 3 vezes de Jesus para alguém. Eu já não sou 1 mais. Eu vou colocar a nota 3 aqui, porque eu tenho que crescer muito mais ainda. E isso que eu estou falando, irmãos, é coisa que dá para você acompanhar na sua vida, medir na sua vida e crescer. Né? E isso nós vamos fazer o quê? Sendo conforme a Jesus Cristo. Nos parecendo com Jesus. A cada dia parecido com Jesus. E sabe como que nós vamos nos tornar
como nós vamos ser conforme, eu falei sobre isso aqui, mas quando a gente está fazendo isso aqui, está acontecendo algo em nós, é uma transformação. E aí a gente volta para encerrar, lá em Joãozinho, lá em Romanos 12, 2. Paulinho fala assim, e não vos conformeis, ou seja, não entre na forma do mundo, mas transformai-vos. Transforme pela renovação do vosso entendimento. Esse pouco que eu falei aqui foi algo para mexer no seu entendimento, para provocar no seu pensamento. Então, a partir do momento que você pega isso que eu falei e coloca em prática, você está se transformando pela renovação do seu entendimento. Aprender não é só ter a informação. Eu só aprendo quando eu começo a colocar em prática. E aí é dia a dia, sabe? Não, mas eu tropecei. Levanta e continua, sabe? E cresça nessas 5 áreas que a gente está propondo aqui. Coloque isso como uma meta de vida para você, né, esse ano. Mas já é metade de abril. Inclusive hoje, a metade mesmo de abril, dia 15, né? Aniversário do Tiago, que reúne com a gente lá. Não sei mais quem está fazendo aniversário, eu tinha até que olhar hoje cedo. Mas que o Espírito Santo fale aí no seu coração, traga entendimento para o seu coração. Aleluias. Deixa eu ver aqui. Pastor Aquim está aniversariando hoje. Hoje tem 8 pessoas que eu conheço aniversariando. Olha que legal. O Daniel, Júlio César, Loures, o Osto lá do Bom Destino, Tiago Silva, o Noia, colega da CEMIG, a Ana, esposa do Bemir, e a Priscila Martielli, a filha do Paulo. Deus abençoe a todos. Então é isso, meu irmão. Mas já estou na metade de abril. Não, pega, é agora, é hoje, e para você crescer. E sabe até por que eu estou falando? Porque enquanto a gente tiver um fôlego de vida aqui, é tempo de nós estarmos crescendo. E aí eu encerro com um texto, eu estou pensando ele aqui agora, deixa eu achar ele aqui. Paulinho fala, haveremos de vê-lo como ele está lá em Coríntios, ou não, peraí. Haveremos de vê-lo como... aquele texto fala, agora nós vemos como por um espelho, como ele é. Uai. 1 João 3? Olha que legal. 1 João, comi mosca mesmo. Olha aqui, 1 João, deixa eu ver se é esse mesmo. Isso mesmo, olha aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 2, Joãozinho fala assim, amados, agora já somos, irmãos, não seremos não, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Você já é filho de Deus, pá, mas ainda não manifestou o que você vai ser ainda. E você vai crescendo dia a dia. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos iguais a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós estamos nessa crescente, mas um dia nós vamos vê-lo como ele realmente é. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, o seu coração, que o Senhor Jesus coloque paz aí no seu coração e te fortaleça muito. Sabe, que essa palavra encontre um lugar no seu coração, que você regue, né? As pessoas chegaram agora, dá uma voltadinha ali, vai ficar lá no Instagram, dá uma assistida lá, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, no nome de Jesus, amém. Amanhã, queridos,
7h37, estaremos aqui novamente para falar um pouco mais sobre essa proposta, falar sobre a humanidade de Jesus. Amém. Alessandra, Deus te abençoe. Estou vendo aqui o André Silvano, grande amigo da CEMIG, Alaí, Adson, Deivinho, eu vi o Ronan aqui também, a Inês, a Poli, o Aldo, a Zilda. Deus abençoe a todos e todas, no nome de Jesus. Amém? Amém.